Meus amigos, em 1987, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um tratado que proibia a proliferação de mísseis balísticos e de cruzeiro baseados em terra com alcance entre 500 quilômetros a 5.500 quilômetros. Esse tratado valia só para mísseis com base em terra, mas não para mísseis lançados do ar ou do mar. Os Estados Unidos tinham maior desenvolvimento nesses dois tipos de mísseis, de água lançados do mar e do ar, e a União Soviética na época disse que assinava assim mesmo como um gesto de boa vontade. Bom, agora em fevereiro, Donald Trump assinou uma lei dizendo que os Estados Unidos estavam fora do tal tratado. O tratado chamava-se INF. A alegação de Trump para sair do tratado é que a Rússia, com Vladimir Putin, continuava a desenvolver projetos e construção desses mísseis baseados em terra com alcance superior a 500 quilômetros. A Rússia negava. Mas o fato é que o Serviço de Inteligência americano confirmou em documentos classificados que sim, a Rússia vinha desenvolvendo os tais mísseis, como por exemplo o Novator 9M729, que, segundo o Serviço de Inteligência americano, chegava a alcançar uma área de 3.000 quilômetros. Trump saiu do tratado porque este amarrava as mãos apenas dos Estados Unidos, enquanto a Rússia, descumprindo o acordo, ia aprimorando o seu poder destrutivo. Trump não só saiu do tratado, como disse que os Estados Unidos começariam uma nova fase de desenvolvimento de novas tecnologias para novos mísseis. Bem, hoje o presidente Vladimir Putin assinou um documento, uma lei que também retira a Rússia do tal tratado. A Guerra Fria, a partir de hoje, é certamente oficial. Recomeçou uma corrida armamentística que, na verdade, nunca parou. Parou apenas por um tempo, quando Barack Obama subiu à presidência com o propósito de enfraquecer os Estados Unidos. Os Estados Unidos não só passaram a respeitar todos esses tratados, como incentivou o próprio Irã a ter as suas armas atômicas. Bem, não bastasse isso, surge também agora o problema que está cada vez mais, digamos, complicado, complexo e preocupante. O caso do submarino russo que sofreu um incêndio onde 14 marinheiros perderam a vida. O Infobae publicou uma nota agora há pouco dizendo que esse acidente permanece rodeado de mistério, depois que o Kremlin anunciou, hoje, quarta-feira, que os pormenores da catástrofe não serão públicos, por tratar-se de segredo de Estado. As 14 vítimas, entre elas 7 capitães de primeiro grau, o grau mais elevado dos oficiais de navegação, morreram na segunda-feira à noite, intoxicados pelas emanações de um incêndio, de um misterioso incêndio no submarino, vejam, destinados, segundo a versão oficial, ao estudo do meio marinho do fundo dos oceanos. Pois bem, um navio com propulsão nuclear, com 7 capitães de alto nível, do mais alto nível da Marinha Russa, fazendo pesquisa sobre o ambiente marinho. Dá para acreditar nisso? Claro que não.
É por isso, exatamente por isso, que o acidente está envolto em mistérios, não haverá explicação por parte do Kremlin e o Kremlin o trata agora como segredo de Estado. Que estudo profundo esse, para fazer um trocadilho. Claro, existem mortes aí, ninguém está brincando com isso, mas também ninguém é bobo para achar que de fato estavam lá cientistas e de repente houve um acidente. Não, a coisa é muito séria. Este barco entrou em atrito, entrou numa linha, provavelmente avançou, ultrapassou o mar territorial russo, entrou em águas internacionais, posteriormente em águas pertencentes a outro país, e lá teve que entrar em briga com algum outro submarino, certamente. O que se diz, o que se especula no momento, é que entraram em choque 2 submarinos, o russo com um americano. Isso ainda não foi confirmado pelos Estados Unidos. A coisa por lá, em Washington, também está envolta em mistério. Mas isso quer dizer o seguinte: se a temperatura que já estava alta no começo do G20, agora está muito mais. E acrescente a isso 2 coisas. Uma é que o Irã hoje fez mais uma, digamos, não uma ameaça direta, mas disse com todas as letras que não está nem aí para o controle da sua produção de urânio e enriquecerá urânio mais além dos 3,67% até o nível que lhe seja de interesse. É claro que estão trabalhando a todo vapor para finalizar as suas bombas atômicas. Isso está mais do que evidente. Outro gravíssimo problema a somar-se nessa já complicada semana dá conta de que o capitão Acosta, morto na Venezuela, raptado pelo serviço de inteligência venezuelano e morto, teve a autópsia confirmada. Ele foi torturado na prisão pelo regime de Nicolás Maduro. Essa notícia saiu exatamente agora no Infobae, dizendo que o capitão morreu por causa de um edema cerebral severo devido a eletrochoques. Certamente isso não ficará assim. O clima vai esquentar muito daqui até o dia 5. No dia 5 de julho, a Venezuela celebrará a sua liberdade, comemorará o Dia da Liberdade, sem nenhuma liberdade. Os Estados Unidos aí estão novamente atentos à situação, reafirmando o seu apoio a Juan Guaidó, enquanto a Rússia continua dando apoio ao ditador assassino e torturador Nicolás Maduro. Outra notícia importante, dada agora há pouco pela CBS, dá conta de que Donald Trump colocará tanques e aviões, ou seja, um grande aparato militar para os desfiles de 4 de julho, dia da independência americana, amanhã. A CBS traz a notícia como crítica, fazendo uma crítica que isso custará aos cofres da nação, esse desfile, mais de 2.500.000 dólares. Pois bem, o fato de que Donald Trump está colocando o aparelho na rua, o aparelho militar na rua, tem também, sim, uma conotação, ou melhor, tem muita relação com o momento em que estamos vivendo agora. O momento é perigoso. O serviço de inteligência americano tem informações de que haverá sim a tentativa de ataques terroristas, mas pode ser que também
exista algo mais no ar. Well, here's what we know at this point. Os Estados Unidos podem estar se preparando para um eventual ataque nesse 4 de julho. Claro que isso aqui não é um alarmismo, tudo está mais ou menos inserido no contexto de uma festa. Os aviões e os tanques desfilarão, o que não é muito comum nos Estados Unidos, mas também não é comum, por exemplo, o que está acontecendo lá no Oriente Médio e o que está acontecendo na Rússia hoje. Pois é, meus amigos, bem-vindos à Guerra Fria 2.0, uma versão bem mais perigosa do que a anterior. Até depois.